o Senhor estará falando com cada um de nós, já falou comigo ao estar meditando nessa palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos que, independente das circunstâncias, Deus está no controle, Deus está no comando. Essa tempestade, esse vento contrário vai passar e o nome do Senhor será glorificado. Diz assim o texto: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco de madeira, que já se enchia de água, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E você sabe quem é este? Você sabe quem é este? Jesus Cristo de Nazaré. Tome assento, glorificando o nome do Senhor. Se nós fôssemos um pouco mais atrevidos, nós poderíamos dar até um título a esta mensagem: exercitando a fé no tempo de crise. Irmãos, e cada um de nós temos os nossos momentos de dificuldades, momentos de crises, momentos de dor, e é muito interessante isso, Cátia. A tua dor parece que não, tranquilo, toma um chazinho, já passa. Mas quando é comigo, eu escutei aqui alguma coisa: misericórdia, Jesus, como dói. Nem vou na igreja hoje, né? Mas é assim, né? Para os outros nós, torra Jesus, pega ele mesmo, Jesus, o senhor está vendo aí, né? Mas daí de repente você fala assim: ah, Jesus, misericórdia. Então para nós misericórdia, para os outros a gente quer a mão dura, né? Mas então as dores dos outros às vezes nos parece que são menores, mas não, cada um de nós tem como tratar, como passar por essas dificuldades, e nós passamos no dia a dia algumas crises, e se você não passou ainda, glorifique o nome do Senhor, mas vai passar, porque o Senhor quer nos testar, o Senhor quer nos preparar para algo melhor. E essas crises, elas têm algo muito interessante, serve para que eu e você cresçamos. E o título é exercitando a fé no tempo de crise. Então, para você ter a sua fé acrescida, mas não só para você, mas para que você possa também orientar, aconselhar outras pessoas. Se você nunca teve uma experiência traumática, né, onde o Senhor foi lá e te livrou, te abençoou, como é que você vai estar então aconselhando mais alguém? E esse aqui é um fato, né? Estamos ali com os discípulos dentro de um barco numa crise tremenda. E são vários tipos de crise. A crise financeira, e essa é pesada, né? Eu tinha um evangelista lá no Xaxim, que ele dizia assim nas pregações dele, e diz ainda: o boleto vem. Se você fez a compra, passou, hein, Raimundo, aquele cartãozão lá, que você deixa com a esposa, né? Passou ali em 5 vezes. Vem, não tenha dúvida. E às vezes você está ali, sabe aquele vizinho que você quase não conversa, né?
ali você até tenta ter ali um relacionamento, mas o camarada, cara fechada, né? Mas daí chega aquele domingão, perto da hora do almoço, depois da escola dominical, viu, irmã? Depois da escola dominical, né? Tem aquele almoço, aquela fumaça esquisita saindo por ali, né? Aquele cheirinho de churrasco. Daqui a pouco o vizinho vem e bate no seu portão, toca a campainha, o interfone, e você, eita glória! É hoje, hein, Cristo? É hoje, veio me convidar para o almoço. Aí ele chega ali, né? É o vizinho do Adenildo. Fala assim, ô vizinho, tudo bem? Tudo bem! Como é que está? Tudo certinho? Então, chegou um boleto lá na minha casa, mas é seu, toma. Então, o boleto vem. Não adianta, né? Então, nós vamos passar por algumas dificuldades financeiras, crises financeiras. Por mais que você seja uma pessoa que cuide disso, em algum momento, quem sabe você passa. Vai passar uma crise familiar, né? Famílias, né? Você constitui uma família, você, esposa, vem de uma raiz, né? Aí vem o outro da outra, até ir se ajustando ali, leva um tempinho. Então tem crises familiares também que nós passamos, né? Então, vários outros tipos de crises. Vêm a doenças, né? E essas, né, nos machucam, né? Vem as crises quando há perdas de um ente querido. Então nós vamos passando por isso, crises políticas, crises aí mundiais. Então elas existem, mas a diferença está em como você vai passar esta crise, como que você vai nesse processo que você está envolvido, como é que você vai se comportar? Porque para nós crentes salvos e exercitando a fé, nós devemos ter no mínimo uma postura diferente. Podemos estar ali sentindo abatido, né, sofrendo, mas não vamos desistir. Levantamos a cabeça, e se aquele mesmo vizinho que disse, pois veio mais um boleto, mas Deus vai prover. Né? Então nós temos que pronunciar isso, propagar isso, uma fé, mesmo nos momentos de crise. E aqui estão esses discípulos, né? E a Bíblia diz, né, que o justo viverá da fé. Hebreus 10:38. Então, o mesmo Senhor Jesus disse, olha, eu não vos peço que tire do mundo, mas os livre do mal. No mundo tereis crises, aflições, mas tende bom ânimo, Tiago. O Senhor Jesus venceu, e se Ele venceu, aleluia, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Mas vamos passar pelo processo, e conforme estiver o teu ânimo, as tuas forças, você vai passar bem, ou vai passar reclamando, vai passar blasfemando, vai passar ali, né? E lá no final o Senhor vai te dar vitória, e aí você vai olhar para trás e dizer, puxa vida, mas eu não deveria ter agido assim, eu tinha que ter acreditado que o Senhor ia me dar vitória, e agora eu falei tanta coisa, fiz tanta coisa, fiquei nervoso, né? Até briguei com alguém por causa desse problema, e agora está resolvido, que vergonha, né? Acho que o Senhor me deu uma notinha, salário mínimo, né? Não passei por média, menos de 5, 4,5, né? Mas assim como os discípulos estavam ali, e qual era o cenário? Vejamos, e a irmã Lana não está aqui, né? Mas sempre as crianças cantam, né? Como é que é lá? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, no mar da Galileia. Então veja que ensino maravilhoso para as crianças, né? E está ali esse cenário, o mar da Galileia, o barquinho simboliza eu e você, nesse mundo. As pessoas que estão lá fora não sabem de onde vieram, o que estão fazendo aqui, muito menos para onde vão. Mas eu e você sabemos, e esse barquinho nós estamos navegando aí, nesse mundão aí, né? A igreja de Cristo que milita na face da terra, aguardando a vinda do Senhor Jesus, não é esse mar calmo, o Senhor não prometeu um mar calmo,
nem que nós não teríamos vento, mas ele diz que teríamos aflição, mas ele estaria repreendendo ventos contrários e acalmando o mar, mas teremos aflições, e esse mar às vezes está tranquilo, às vezes as ondas se levantam, mas o importante é que o teu e o meu barquinho, nós continuamos navegando, aleluia. Então, como está o teu barquinho? E ele é frágil, ele é de madeira, né? Mas se Jesus está dentro do barco, pode acreditar que o milagre vai acontecer. Ele não está, ele pode estar com os olhos fechados, como aqui o texto diz, dormindo, mas ele está atento a tudo. Não perde o comando. Na hora certa, ele desperta, olha para mim e para você, e a gente critica os discípulos, né? Mas eu e você, quantas vezes também, pequenina a nossa fé, mas o Senhor nessa noite, nós vamos sair daqui, quem crê comigo? Com a nossa fé acrescida, aleluia, e o Senhor vai nos ajudar a continuar navegando com o nosso barquinho. Outro cenário é o mar, uma hora revolto, os ventos contrários, mas ali estavam os discípulos, diz o texto, que levantou-se um grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água, ou seja, iam quase a pique, quase naufragavam. O importante, irmãos, que com essas dificuldades, com esses ventos contrários, e muitas das vezes são coisas que nos atingem assim, e machucam bastante, né? Às vezes não é física, mas uma palavra. Às vezes alguém olha para você e diz algo, ou às vezes fala até pelas suas costas, que é pior ainda, né? Porque se fala olhando para você, você tem pelo menos chance de dizer, olha, não é bem assim, né? Mas e isso chega nos seus ouvidos, né? Então, são coisas contrárias, são coisas que às vezes nem são verdadeiras, mas que te afligem, né? São crises que você passa. E esses ventos vão se levantando, tentando fazer você desistir. Mas o importante é que nós devemos aprender com os momentos de crise. Tem uma palavra muito bacana aí, que surgiu aí nas últimas décadas, e a palavra é resiliência. Alguém sabe o que significa resiliência? Capacidade de uma pessoa, ou cidades, né? Aí fala mais exatamente sobre vendavais, tufão, e essas coisas que acontecem, destroem cidades, mas é a capacidade dessas cidades tem de se reconstruir, resistir e continuar a sua vida. Assim aconteceu com Hiroshima e Nagasaki, quando da bomba, né, atômica, né? Então os japoneses são conhecidos por isso, eles têm uma resiliência, eles foram destruídos, mas conseguiram das cinzas renascer, e hoje são uma grande potência. Então, resiliência é a capacidade que o ser humano tem de resistir às crises. Nós que estamos aqui, nós resistimos à pandemia. Alguns partiram, mas nós estamos aqui, somos sobreviventes. Então, essa resiliência, ela vem muitas das vezes desses momentos que nós passamos por crise. Eu e você crescemos com isso. Alguém diz, a gente aprende até com os erros, e aliás, o que mais nos marca são os erros. Lembra lá do tempo da escola, quando você ia resolver um problema de matemática, você ia lá no quadro, a pessoa chamava, a gente não queria, né? Mas é você mesmo, vem aqui, resolve esse exercício. Aí você vai lá, errou. Aí a professora, né, dizia, não, aqui você tem que fazer assim, você simplificou errado e tal, mas agora nunca mais você vai esquecer, não só do exercício, mas da vergonha que você passou, né? Então, fica marcado na nossa vida, mas aquilo que você acertou, passou assim, parece que não aprendemos tanto isso como experiência de vida. E aqui então, essa resiliência, né, que é essa capacidade de nós resistir. Se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, exercite a tua fé, que você vai vencer em nome de Jesus, e vai se fortalecer ainda mais.
A resiliência ela veio aí há décadas, mas tem uma mais nova ainda, uma recente. E o Jimmy já se manifestou lá dizendo que sabe qual é, mas ele não vai falar, vai dizer que eu falo. Transresiliência. O que vem a ser isso? É eu resistir a essas lutas, resistir a essas adversidades, o Senhor me ajudar, me dar vitória e eu me transformar em uma pessoa melhor, não só para mim, mas para os outros também e ajudá-los. Isso é transresiliência. É mais do que resistência, porque às vezes nós somos egoístas, nós queremos vencer por vencer, queremos a bênção pela bênção, mas o Senhor nos dá bênção e nos ajuda a vencer, porque Ele quer te usar como vaso, como atalaia, para abençoar, ajudar alguém. O testemunho da tua cura é para que exercita ou acrescente ou reative a fé das outras pessoas que ainda não foram curadas. Por isso que nós temos, Igor, que dar mais oportunidade nos cultos de ouvirmos testemunhos de vitória, porque isso acrescenta a minha fé. A tua vitória, a tua alegria é a minha alegria. Aleluia, né? Chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram. Bendito é o nome do Senhor. Então a proposta de Jesus no barco é isso: resistir, vencer e ser transformado de um ser humano melhor e mais útil para alguém. Então o cenário era esse: barco, os discípulos, Jesus dentro do barco, mar revolto, e a intenção é que o Senhor iria levá-los a um porto seguro. A igreja está navegando, o azimuth é Jesus Cristo. De vez em quando o mar se levanta e tenta nos afundar, mas é ali, ó, o nosso porto seguro. Canaã é logo ali. Não desista, exercite a tua fé, porque estas coisas, as ondas e os ventos, sabe para que é? Desviar a tua atenção, tirar, como dizem o foco. Qual é o nosso foco? Chegarmos no céu. E o inimigo coloca distrações. Aqui não, mas a gente já viu em alguma igreja, em alguns cultos, que de repente você está ali, está pregando, está cantando alguma coisa, e alguém se manifesta, começa a se mexer, ou até fica endemoniado, e a igreja parece que perde o foco, para, e ficam ali, uns ficam curiosos, os outros ficam orando, e tal, e vão ver o que o pastor vai fazer. Distrações. Ei, sai em nome de Jesus, senta, e continua, irmão. Distrações, a gente perde o foco às vezes. Os discípulos perderam o foco, tiraram o olhar de Jesus e se assustaram com a onda. E não vamos ser hipócritas, a onda iria afundar aquele barquinho, tinha poder para isso, os ventos iam fazer com que aquele barco virasse, e eles ficaram com tanto medo daquilo, que tiraram os olhos de Jesus. Eu não sou piloto de embarcação, mas o que a gente ouve com os mais experientes, com pescadores, eu tive o privilégio de trabalhar no litoral, conversando com eles. O pescador, de manhã, ele já sabe, Elias, que o mar vai virar. Ele fala assim: hoje não vai dar pesca, não vai. Eu no começo, sou sincero, eu dizia: esses caras são tudo folgado, não querem trabalhar, não querem pescar. Olha aí, está bonito, vai nada, já distribuía os guarda-vidas, vamos trabalhar. Daqui a pouco o mar virava de um jeito, aí eu fui aprendendo, né? Cada um no seu quadrado, cada um entende de alguma coisa, né? E assim é essa realidade. O barquinho está navegando. Quando você olha de longe, está vindo uma crise, está vindo uma dificuldade aí, igreja, vamos orar. Olha lá, está se levantando, hein? Vem vento contrário, hein? O que eles fazem? Se for remo, eles não fogem da onda, porque se eles fizerem meia volta, daqui a pouco a onda alcança eles e
né? Não saem nem para a esquerda, nem para a direita, e nem voltam atrás. Sabe o que eles fazem? Rema. E vai de enfrenta aquela onda. Porque se eles passarem pelaquela onda, você já viu o surfista, como é que ele faz? Ele passa a arrebentação, sai do outro lado e fica lá o dia inteiro. Porque atrás dessa tempestade tem uma bonança. Aleluia. Ei, vamos ser resilientes na presença do Senhor. Jesus está no teu barquinho, descansa. Desperta Ele que está dentro de você, desperta a sua fé, porque o Senhor vai estar acalmando o vento, vai estar acalmando o mar, porque é Ele que criou todas as coisas da natureza, e elas estão sujeitas ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Mestre. Cala-te, aquieta-te, aleluia. Vamos exercitar a fé da presença. A fé da presença é você ter plena convicção que quando se reúne 2 ou 3 no seu nome, Jesus está ali. Às vezes, irmão, claro que preocupa, qualquer dirigente, não tenha dúvida, nós somos seres humanos. Você olha e vê assim, mas tem poucos irmãos no culto hoje, tem poucos irmãos na escola dominical, tem poucos irmãos no círculo de oração. Claro que isso nos chama a atenção, mas o mais importante, que Jesus está presente. Se Ele estiver presente, vai falar com quem está presente, vai receber a bênção, o seu milagre. O importante é que você não deixe Jesus sair do teu barquinho. Primeira lição. Segunda, esse mar pode se levantar, pode estar encapetado, vendo. O que não pode é esse mar entrar dentro do teu coração, dentro do teu barquinho. Deixa a crise, deixa o falatório, deixa os ventos contrários para fora, irmão Exídio. Se você trazer para dentro do teu coração, da tua mente, acabou. Você entristece, enfraquece, desanima. Mas enquanto está para fora, deixa para lá. Vamos remar, vamos enfrentar, vamos em frente. Canaã é logo ali nosso porto seguro. Não vamos olhar para essas coisas que tiram a nossa atenção e o nosso foco. Esse era o cenário. Então vamos exercitar a fé da presença, a presença de Jesus. Jesus está aqui, Ele é o nosso refúgio. É para onde nós corremos, é o nosso socorro bem presente na hora da crise, na hora da angústia. A fé da presença. A segunda fé que nós temos que exercitar é a fé da palavra. O nome de Jesus tem poder. Irmão, se nós exercitássemos isso mesmo, no momento certo, com a autoridade que o Senhor nos dá, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Receba. É a palavra do Senhor, é em nome de Jesus. Nós precisamos exercitar mais. Alguém esses dias, não sei se foi o Igor, alguém pregou, dizendo assim, nós precisamos ver as curas, os milagres acontecerem de novo, mas nós precisamos então exercitar a fé da presença, mas a fé da palavra. Cala-te, aquieta-te, sai dele, sai dela, em nome de Jesus. E a terceira fé nós devemos exercitar é a fé da perspectiva, ou seja, não ficarmos olhando para os montes de problemas, montes de dificuldades, mas olhar para aquele que pode resolver o problema, os problemas. Crer. Os discípulos, eles estavam com medo, diz o texto, que levantou-se um grande temporal, vento, subia as ondas por cima do barco, de maneira com que eles já estavam cheios de água. E os discípulos, Senhor,
Não te importa que pereçamos, estavam com medo. Mas no momento em que o Senhor se manifesta, e o versículo 41 diz assim: e sentiram um grande temor. Eles estavam com medo, agora estavam com temor. Mas qual é a diferença, pastor? Grande é esta diferença. Eles estavam com medo, agora eles reconheceram. O temor é isso, é você reconhecer. Você está diante de uma dificuldade, você não vai resolver sozinho, você não pode resolver sozinho, mas você crê naquele que pode resolver todas as coisas. Ao olhar para Jesus, transformou o medo no temor, na dependência de Jesus. Jesus não se importa que nós vamos perecendo, transformou o medo em temor. A segunda coisa que foi transformada, versículo 37, levantou-se um grande temporal. Mas no versículo 41, e sentiram um grande temor, aliás, no versículo 39, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. No início, um grande temporal, confusão, crise, dificuldade. Mas agora que o Senhor se manifesta, uma grande bonança. O que eu e você aprendemos com isso nessa noite? Que a tua vitória, ela é no mínimo diretamente proporcional à luta que você está passando, à dificuldade que você está passando. Quanto mais esta dificuldade, não somos masoquistas, é se você estiver passando, quanto mais dificuldade, mais você vai ter que se esforçar para vencer, maior será a tua vitória. Então fique tranquilo, exercite a tua fé. O Senhor não vai te dar vitória, Ele já deu. Só basta você chegar lá, continuar firme no teu barquinho. Daniel, quando dobrou os seus joelhos, Deus já havia dado a vitória a ele, mas teve que passar ali um período, 21 dias, porque houve uma disputa, um conflito no mundo espiritual, e aí houve reforço de anjos para trazer a vitória, mas a vitória já era dele, a vitória já é tua, a vitória já é tua, a vitória já é nossa, pelo sangue de Jesus, mas o Senhor quer ver fé. Ah, Senhor, será que o Senhor pode fazer? Eu posso, mas você precisa crer. Amém?